que a gente tem aqui nesse exercício de média móvel simples? Tá? Um exercício bastante simples, com um enunciado bastante simples também, só para a gente treinar o conceito, só para a gente treinar o conceito de média móvel. Tá? O que o exercício diz aqui? Com base nas vendas mensais de camisetas masculinas de uma loja de bairro, estime a previsão de demanda para o mês de janeiro de 2018, utilizando o método da média móvel com N igual a 3, e determine as seguintes medidas de erro: DAM, MAP, MSE, RMSE e MPE. Professor, o que é tudo isso aí? Não tô por fora. O que é isso? O que está acontecendo? Vamos lá. Olha só. O que a gente tem aqui? A gente tem períodos passados. Então, imagina que nós estamos no mês de dezembro de 2017. Quando eu estou em dezembro de 2017 e olho para trás, lá no meu banco de dados, o que eu tenho? Eu tenho o registro de vendas de janeiro de 2017, de fevereiro de 2017, de março de 2017, de abril, de maio, de junho, de julho, de agosto, de setembro, de outubro, de novembro e de dezembro. Eu quero saber, com base no meu histórico de vendas, o que vai acontecer em janeiro, em fevereiro, em março, em abril e em maio, e se tivesse junho, julho, agosto, da mesma maneira. O que vai acontecer em termos de demanda nos próximos meses? Esse problema me convida a utilizar o método da média móvel simples, com N igual a 3, eu já vou explicar o que é isso, para calcular a previsão para os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio de 2018. Pois bem, como é que eu faço isso? Antes de fazer o método, vamos analisar o comportamento desses dados, só para a gente verificar como é que eles estão distribuídos graficamente. Tá? Se eu selecionar os períodos e só um minutinho, tem gente aqui na sala de... Só um minutinho. Eu vou... Provavelmente para a próxima aula esse negócio de pedir para entrar na sala já vai ter acabado, tá? Eu fiz alguma configuração quando eu criei o link sem querer, para ter esse pedido de entrada na sala. Não era para ter isso. Então, provavelmente na próxima aula já não vai mais ter. Tá? Vamos lá, novamente. Se eu colocar esses dados distribuídos em um gráfico, tá? O que eu vou perceber? Tá? Aqui é um gráfico de dispersão desses dados, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, assim por diante. Um gráfico de dispersão, tá? E aqui os pontos marcando cada ponto nesse gráfico, ou seja, em janeiro de 2017, eu tive um consumo de 52 e alguma coisa de vendas, quer dizer, em fevereiro de 2017, eu tive uma quantidade de vendas de 43, e assim por diante. Se eu adicionar aqui uma linha de tendência, tá, eu percebo aquilo que eu estava mencionando para vocês antes do intervalo. Reparem, o comportamento dos dados ele é linear, a gente não tem nenhuma tendência de subida, nenhuma tendência de descida. Tá? Se o problema não tivesse me dizendo, olha, utilize o método da média móvel simples, né, eu poderia, a partir da interpretação desse gráfico, supor que eu estou diante de um conjunto de dados que possuem no seu componente sistemático somente nível e, portanto, o método a ser utilizado é um método de previsão de demanda para tratar dessa característica. Tá? Aqui o exercício já está falando, né? Olha, vamos fazer o método, a previsão de demanda utilizando o método da média móvel simples. Tá?
Então, tá bom. A gente já estabeleceu aqui o gráfico e conseguiu interpretar e entender que realmente a gente está diante de um conjunto de dados que possuem no seu componente sistemático somente nível. Como é que a gente faz o método de previsão de demanda na prática, utilizando a média móvel simples? É muito simples. Como o próprio nome já diz, a nossa previsão, repara, a nossa previsão, né? Isso aqui é passado, né? Isso daqui é futuro. A nossa previsão, eu vou ser redundante, né? A nossa previsão futura, tá, de vendas vai ser uma média dos últimos 3 dados, tá? Então eu vou calcular uma média dos últimos 3 dados para encontrar o que vai acontecer em termos de faturamento de vendas mensais a partir de janeiro de 2018 em diante, tá? O primeiro passo em qualquer método de previsão de demanda, inclusive no método da média móvel simples, gente, é calcular, você redundante, você, na verdade não redundante agora, você paradoxal, é calcular a previsão de demanda dos dados do passado. Opa, repara, o que você está falando aí, maluco? Estou falando o seguinte, olha, eu vou calcular a previsão de coisas que já passaram. Eu vou aplicar o método sobre os dados do passado. Porque essa previsão que eu vou calcular e vou colocar nessa coluna aqui que eu estou destacando, vai me ajudar a comparar previsão com dado observado e, portanto, vai me ajudar a calcular, a partir da comparação, os meus erros de medida. Se eu não tivesse previsão de dados já passados, já observados, eu não conseguiria comparar e dizer se a previsão é boa ou se a previsão é ruim. Portanto, eu preciso calcular a previsão, de novo, do passado para determinar a qualidade da previsão que eu vou definir para o período que eu realmente quero, para o período futuro. Vamos parar de conversa e vamos praticar. Como é que eu calculo a média móvel ponderada utilizando N igual a 3? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Média móvel simples utilizando N igual a 3 significa que eu quero a média dos últimos 3 dados observados. Significa que eu quero a média dos 3 últimos dados observados. Então, repara, a minha previsão para março de 2017 é a média de janeiro, fevereiro e do próprio março de 2017. Aqui, tá? Fica um pouco a critério de cada um. Professor, pô, mas peraí, você está calculando a previsão do mês em que você está? Não tem problema, você poderia calcular dessa maneira aqui também. Afinal das contas, vocês vão observar que o resultado é o mesmo. Beleza? Primeiro passo cumprido. E para os outros? O nome do método é média móvel. Por que é média móvel? Justamente porque na medida que eu vou avançando no tempo, eu vou calculando a média utilizando novos dados. Então, repara. Na primeira posição, eu utilizei janeiro, fevereiro e março de 2017. Para a próxima posição, eu excluí o dado mais antigo e incluí um dado mais recente. Eu excluí janeiro de 2017 e eu incluí abril de 2017. No mês de maio, eu excluí fevereiro de 2017 e incluí maio de 2017. E assim sucessivamente. Ou seja, na medida que o tempo passa, eu vou excluindo o dado mais antigo e vou incluindo o dado mais novo. Isso até onde eu tenho dado observado. Tá? Pois bem.
E agora, qual que é a minha previsão para janeiro? Para janeiro de 2018. Qual que é a minha previsão para janeiro de 2018? Tá. A minha previsão para janeiro de 2018, gente, repara, vou trazer novamente aqui para o gráfico. Ó, isso aqui é passado e isso daqui é futuro. O que é, qual que é a função que expressa o comportamento dessa reta aqui? Essa função é f de x, que é igual a ax mais b. O meu a aqui é zero, né? A gente tem uma reta, então o meu coeficiente angular é zero. Portanto, o meu y é igual a b. Ou seja, para qualquer x futuro, eu vou ter sempre um único y. Ou seja, a minha previsão para janeiro, para fevereiro, para março, para abril, para maio, ela vai ser sempre a mesma. Eu vou ter o mesmo número de previsão para janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Tá? E que número vai ser esse? Esse número y vai ser igual ao meu nível, ao meu B. E qual que é o meu nível? Qual que é o meu B? Qual que é a minha previsão para janeiro, fevereiro, março, abril, maio? A minha previsão, o meu nível a minha previsão é sempre igual à última média móvel calculada para o conjunto de dados observados. Então, se a minha previsão de demanda para dezembro de 2017, que é o último período onde eu tenho um dado observado, foi 46,67, a minha previsão para janeiro de 2018 vai ser exatamente 46,67. E para fevereiro? 46,67. E para março? 46,67. Para abril e para maio. Então, eu estando em dezembro, com base nos dados observados que eu possuo, utilizando o método da média móvel simples, com n igual a 3, a minha previsão de demanda para janeiro, fevereiro, março, abril, maio é de 46,67. Professor, é assim e ponto? Não, não é assim e ponto. Vamos nos colocar na realidade do problema. A gente está em 2017, dezembro, e calculou a previsão de demanda para os 5 primeiros meses de 2018. O mês de janeiro começou. O mês de janeiro começou e as vendas foram sendo realizadas. Vamos dizer que ao final do mês de janeiro, as nossas vendas foram de 55 unidades de camiseta, ao final de janeiro. Ou seja, eu previ 46,67, mas a minha demanda observada, o que eu observei de fato ao final de janeiro de 2018 foi uma demanda real de 55. O que eu vou fazer com essas outras previsões aqui? Eu não posso permanecer com essas mesmas previsões, porque eu tenho um novo dado observado no meu histórico de dados. Então, com base nesse novo dado histórico observado, que acabou de entrar na minha série de dados, eu vou recalcular a minha previsão para os próximos meses. E como é que eu faço isso? Eu refaço a média móvel ponderada, a média móvel simples, agora incluindo o novo dado e excluindo o dado antigo, o último dado antigo de outubro de 2017. E a minha nova previsão para os próximos meses foi alterada, considerando este último dado aqui. E esse movimento se repete. Lá em fevereiro, vamos dizer que eu tenha obtido
uma quantidade total de vendas de 45. Novamente, outro dado, mais um dado novo observado, eu puxo novamente a minha fórmula para incluir esse dado. Então, a minha previsão novamente mudou. Repara, era 49, caiu para 47. E assim sucessivamente. Ou seja, as previsões que nós fazemos utilizando os métodos de previsão de demanda precisam ser sempre reajustados de acordo com a entrada de novos dados. A gente não pode ignorar a entrada de novos dados, porque a entrada de novos dados nos ajuda a ajustar a nossa previsão de demanda. Tá beleza até aqui? Beleza. Beleza. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar o problema para a situação original, que é a previsão de demanda para janeiro de 2018. Tá? Eu já vou entrar aqui nas medidas de erro, mas antes disso, vamos colocar para fins de comparação, vamos criar um novo gráfico para comparar os nossos dados observados com a nossa previsão de demanda. Vou criar um novo gráfico aqui agora, com 2 linhas, tá? Para a gente observar. Repara. Tá? Olha só. Olha só. Essa linha aqui, em azul, corresponde aos nossos dados observados. Tá? Essa linha aqui, eu sou meio daltônico, não sei se é laranja ou amarelo, mas essa linha diferente do azul, tá? Corresponde à nossa previsão de demanda. Se eu traçar uma reta aqui, tá? Daqui para trás é passado. Daqui para frente é futuro. É previsão. Repara que a minha previsão para janeiro de 2018, fevereiro de 2018, março, abril e maio, né, que está exatamente aqui, corresponde a uma linha reta, conforme eu expliquei anteriormente. Ou seja, a minha demanda, quando ocorrer, ela vai ocorrer mais ou menos aqui, 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 aqui e aqui. Provavelmente eu não vou acertar na mosca. A demanda observada não vai ser exatamente em cima da reta. Provavelmente ela vai estar em algum lugar acima ou abaixo da minha previsão. Acima ou abaixo da minha previsão. Tá? Essa distância entre a demanda observada e a previsão corresponde justamente ao erro de medida. Tá? Isso vale para a análise dos dados passados também. Então, essa distância entre previsão e dado observado corresponde ao nosso erro, ou nos permite calcular os erros de medida. Os erros de medida expressam o tamanho dessas diferenças, tá? Ou seja, os erros de medida expressam o tamanho das diferenças entre previsão e realizado. Tá? A gente vai ver agora como se calculam as principais medidas de erro. Tá? Vocês concordam que se a previsão tivesse exatamente em cima do dado observado, a gente não teria erro de previsão e, portanto, a gente adivinharia o futuro. Isso é impossível de acontecer. A gente sempre vai ter algum tipo de erro de previsão. Sempre vai ter algum tipo de erro de previsão. A qualidade da nossa previsão de demanda está em obter um menor erro possível. Quanto menor for o erro, mais precisa é a minha previsão. Se o meu erro é muito grande, significa que a minha previsão está pouco precisa. Tá? Então, o erro, as medidas de erro,
as medidas de erro que estão aqui, eu vou explicar para vocês agora cada uma. As medidas de erro são os meus faróis que indicam se a minha previsão tem uma qualidade boa ou uma qualidade ruim. Tá? E quais são essas medidas de erro? O livro-texto traz 5 medidas de erro principais, cada uma com a sua importância e com a sua relevância. Tá? Cada um com a sua importância e com a sua relevância. Vamos começar pela mais importante de todas, que dá origem a todas as outras, o DAN. O que é o DAN? O DAN é desvio absoluto médio. É a média de todos os desvios absolutos. O que é o desvio absoluto? O desvio absoluto é a comparação entre previsão e dado observado. Tá? É o tamanho, repare, é o tamanho dessa distância. Dessa distância. Dessa distância. Isso daqui é um desvio absoluto. Isso daqui é outro desvio absoluto. Isso daqui é um terceiro desvio absoluto. Cada ponto de dado observado possui uma previsão associada e a distância entre os dois é um desvio absoluto. A média de todos esses desvios absolutos aqui é o que a gente chama de desvio absoluto médio ou DAN. O DAN é a média de todos os desvios absolutos, ou seja, é a grandeza média do meu erro. Tá? Quando eu faço um menos o outro em valor absoluto, eu estou calculando qual que é o tamanho, qual que é a grandeza do meu erro. Vem cá, minha previsão deu 46, o meu dado observado deu 44. Eu tenho aqui um desvio absoluto de 2, né? 2 é o tamanho, é a grandeza do meu erro para o período de março. Depois eu vou calcular para abril, maio e assim por diante. Então vamos lá. Como é que eu calculo na prática o DAN? O DAN, né, desvio absoluto médio, é a subtração, é o resultado absoluto da subtração entre previsão e demanda. Ou seja, previsão menos demanda. Reparem, novamente, o desvio absoluto para o período de março de 2017 foi de 2,33. Eu previ que março ia ter uma quantidade de vendas de 46,33 e teve uma quantidade de vendas de 44. Eu errei por 2,33 unidades. Tá? Eu calculo o desvio absoluto para todos os períodos em que eu tenho dado observado. Eu calculo os erros absolutos para todos os períodos em que eu tenho dado observado. E depois eu calculo o DAN. O que é o DAN? O DAN é a média dos erros absolutos. Tá? O que é o DAN? É a média dos erros absolutos. Tá? O meu DAN para esse conjunto de dados aqui foi de 3,17. Ou seja, na média, a comparação entre previsão e demanda observada para esse conjunto de dados que eu estou destacando com o mouse aqui foi de 3,17. Reparem, né? Reparem, eu tenho alguns desvios absolutos maiores, outros bem menores, outros quase nulo, outros um pouco maior. Na média, o meu erro absoluto médio foi de 3,17. Na média, eu tenho um tamanho de grandeza de erro de 3,17. Beleza?
Pois bem, eu já sei que o Dan é a medida de erro que me revela a grandeza do erro. Grandeza do erro. Só que o Dan, ele pode ser um pouco difícil de interpretar. Então, assim, eu sei que o meu erro médio foi 3,17, mas 3,17 é grande ou é pequeno? Se você está familiarizado com o mercado, se você está fazendo uma análise de um mercado que você atua no dia a dia, né, você vai bater o olho e vai falar, não, 3,17 é grande ou é pequeno. Você facilmente consegue interpretar. Aqui na nossa disciplina, a gente vai estar falando de vários mercados. Então, a gente é um analista genérico. Pode estar analisando vendas de camisetas no varejo, pode estar analisando venda de combustível, pode estar avaliando venda de saco de arroz, pode estar avaliando preço de ação. Então, a gente não tem conhecimento fundamentalista, né? A gente não sabe explicar por fundamentos o que é um erro grande ou pequeno. Né? A gente só sabe olhar para o número e dizer, olha, o Dan deu 3,17. Então, para que a gente tenha facilidade de interpretar se isso daqui é um erro médio, grande ou pequeno, a gente tem uma segunda medida de erro chamada MAP. Tá? MAP. O que é o MAP? Antes de responder a minha própria pergunta do que é o MAP, tem uma colega perguntando, os resultados estão em módulo? Os resultados do Dan e os erros absolutos estão em módulo? Sim, são sempre em módulo, são resultados absolutos, ou seja, modulares. Tá? Aqui eu não indico se o erro é positivo ou negativo. Eu simplesmente estou dizendo o tamanho do erro em módulo. Tá? Por isso que na fórmula eu incluo o ABS, né? Ou seja, eu quero o valor absoluto da subtração da previsão pela demanda observada. Tá? Um pouquinho mais para frente, no MPE, a gente vai utilizar o valor não modular. A gente vai utilizar o valor de fato, com o seu sinal. Tá? Então, o que é o MAP? O MAP é o erro percentual. Deixa eu a gente até interpretar aqui, facilitar o entendimento. Erro percentual absoluto médio. MAP é o erro percentual absoluto médio. Enquanto o Dan é o desvio absoluto médio, o MAP é o erro percentual absoluto médio. O MAP é a sigla em inglês, né, para Mean Average Percentage Error, ou seja, erro percentual absoluto médio. E o que é o erro percentual absoluto médio? Nada mais é do que o erro absoluto em percentual. Nada mais é do que o erro absoluto em percentual. Ou seja, eu converto 2,33, 1, 3, 2, 5 e assim por diante em percentual. Como é que eu faço isso? Eu pego cada erro absoluto e divido pelo dado observado objeto da análise. Né? Então, no caso de março de 2017, enquanto eu tive um Dan de 2,33, esse Dan correspondeu a um erro percentual absoluto médio de 5,3%. Tá? 5,3%. Eu faço o erro percentual absoluto para todos os períodos em que eu tenho dado disponível e previsão. E por último, calculo novamente a minha média para achar de fato o MAP. O que é meu MAP? É a média de todos os meus erros percentuais absolutos, que deu 6,65. Então, repara, o Dan de 3,17, o meu erro absoluto médio de 3,17, corresponde a um erro percentual absoluto médio de 6,75. Repara que em percentual fica mais fácil de eu interpretar se isso daqui é grande ou pequeno, concorda? 3,17 pode ser que você não consiga visualizar de cara o tamanho disso, né, de forma relativa. Agora, quando eu te falo que 3,17 corresponde a 6,75% de erro, fica muito mais claro da gente entender o quão certo ou quão errada está a nossa previsão, tá?
Nesse caso, o meu componente aleatório da demanda responde por 6,75% do comportamento total da previsão. Tá? O que é o MSE? O MSE é o erro quadrático médio, ou Mean Squared Error. De novo, uma sigla em inglês, tá? Que significa erro quadrático médio. O que é o erro quadrático médio? O erro quadrático médio nada mais é do que elevar ao quadrado o Dan. Por que eu faço isso? Para que eu... Desculpa, não o Dan, né? Elevar ao quadrado cada erro absoluto. Por que eu elevo cada erro absoluto ao quadrado? Vamos ver. Primeiro deixa eu fazer isso para todos. Fiz para todos, tá? E depois a gente consegue analisar com um pouco mais de propriedade. Reparem. O meu erro quadrático para cada período está registrado aqui. Professor, para que serve esse MSE? Para que serve elevar o Dan ao quadrado? Para que serve isso? Repara, aqui a gente tem um banco de dados pequenininho, né? Mas a gente poderia ter uma sequência gigantesca de dados, né? Indo aqui para baixo, tá? A gente não tem, a gente tem um conjunto de dados pequenininho, tá? Mas mesmo nesse conjunto de dados pequenininho, o MSE me ajuda a identificar de forma visual, sem fazer nenhuma análise mais profunda, quais são os períodos em que eu tenho uma discrepância maior, ou seja, que eu tenho um erro absoluto maior. Repara, fiz o MSE, calculei os erros quadráticos de cada período e de cara eu consigo ver que 25 e 49 e 32 destoam do resto. Se eu visualizasse aqui pelo Dan, talvez não ficasse tão claro para mim. Aqui no MPE pode até ficar, mas também posso ter minhas dúvidas. Agora aqui fica muito visível, né? Ó, 5, 1, 9, 4, 25, 4, 49, 9, 0, 44, 32. Então eu sei que esses três erros, principalmente, contribuem para piorar a minha média de erro absoluto. Se eu não tivesse esses três erros aqui, em julho, em setembro e em dezembro, provavelmente o meu Dan seria melhor. Então, com o MSE, eu consigo identificar quais são os pontos do conjunto de dados da minha previsão versus os meus dados observados que contribuem para piorar a qualidade da previsão. E imagina, né, se você é um analista de dados que está com esse banco de dados na sua mão, você consegue voltar aos relatórios lá de julho, lá de setembro e lá de dezembro e checar o porquê que a previsão deu tão diferente do dado observado. O que aconteceu? Qual foi o fator do ambiente de negócios que fez com que a previsão fosse tão errada em relação ao dado observado? Tá? Assim como todos os outros, o MSE é uma média, portanto, após calcular o erro quadrático de cada dado observado, você calcula também. Deixa eu apagar um pouco esses rabiscos aqui, porque senão vai começar a ficar difícil de enxergar. Ô professor. Pois não. Só uma dúvida. Por que você desconsidera tipo, os valores negativos, né? Você deixa tudo em positivo? Só pra... Aqui no Dan, você diz? Em todos você faz isso, né? Até agora sim, Gabriel. Mas aqui no MPE vai ser o único item que a gente vai reconsiderar os valores negativos. Mas por que eu, até o MSE, eu considero somente os erros em módulo, ou seja, os erros em valor absoluto, né, em módulo. Por quê? Porque até agora eu não estou querendo saber qual que é o viés do erro. Se é um erro positivo ou um erro negativo. Eu só quero saber o tamanho do erro. Tá? Eu não quero... vamos dizer o seguinte, olha, eu estimei que o preço de determinado produto era R$5, né? No final das contas, após o período se consolidar, eu percebi que o produto
Não foi precificada a R$ 5, foi precificada a R$ 4,50. Até essa medida de erro de MSE, eu não quero saber se foi 50 centavos negativo ou positivo, eu só quero saber o tamanho do erro, em termos comparativos, tá? Qual que é o tamanho do erro? De novo, sem querer dar prioridade ou atenção para o sinal dele. Eu vou incluir o sinal daqui a pouquinho aqui no MPE, porque o sinal vai me indicar o viés do erro, ou seja, se a minha estimativa é superestimada ou se ela é subestimada. Se na média eu estou superestimando a minha previsão ou subestimando. Até agora eu não estou falando disso. Até agora eu só estou falando, olha, existe um erro na minha previsão. Ele tem um tamanho de 3,17 ou 6,75. Né? Esses dois erros, eles são, em grande parte, em grande medida, devidos ao período de dezembro, em que eu tive um erro de 13%, ao período de setembro, em que eu tive um erro de 12%, e ao período de julho, que eu tive quase 12% de erro. Tá? Daqui a pouco, sim, como eu falei, a gente vai discutir, tudo bem, a minha previsão ela tem um erro implícito. Essa minha previsão, ela está subestimada em relação à realidade ou superestimada? Essa sub ou essa superestimação vão ser entregues pelo sinal dos erros. Tá? Entendi. Perfeito, obrigado. Por nada, não tem problema. Beleza. Calculamos um MSE que nos ajuda a entender quais são os pontos do nosso conjunto de dados que contribuem para termos um erro mais elevado. O que é o RMSE? O RMSE é a raiz quadrada do erro quadrático médio. Repara, é a raiz quadrada do MSE. É a raiz quadrada disso aqui. Root Mean Squared Error. Raiz quadrada do erro quadrático médio. Professor, para que serve o RMSE? Para que serve? O RMSE, que é a raiz quadrada disso aqui, é uma medida de grandeza do erro, assim como o DAN. É uma outra forma de você expressar o DAN. Tá? De todas as medidas de erro, ela, eu diria, é a menos útil de todas, porque ela fala muito do que é o próprio DAN. Vem cá, qual que é o tamanho médio do meu erro? Tá? Como é que eu calculo o RMSE? O RMSE ele é calculado, diferentemente dos outros erros, ele é calculado somente pela raiz do MSE. Então, eu não calculo nenhum erro específico. Eu simplesmente tiro a raiz do MSE. E reparem, né? O RMSE ele é similar ao DAN. O DAN deu 3,17, o RMSE deu 3,73. Tá? Novamente, é uma outra maneira de você expressar a grandeza, o tamanho do erro. Tá? Meio que se sobrepõe, meio que tem um overlapping entre o DAN e o RMSE. Tá? Pois bem, e a nossa última medida de erro, qual que é? A nossa última medida de erro é o MPE, é o erro percentual médio, ou Mean Percentage Error. Aqui a gente vai incluir os sinais conforme o Gabriel perguntou, tá? Como é que eu calculo o meu erro percentual médio, meu MPE? Eu calculo, assim como o DAN, pela subtração entre previsão e dado observado. Só que aqui eu não incluo a fórmula absoluta do Excel, ou seja, eu não quero calcular essa subtração em módulo. Eu quero o valor dele puro, tá? Com um sinal. Ou seja, eu quero saber se ele é positivo ou se ele é negativo. E repare, eu estou falando de erro percentual médio. Portanto, eu estou falando da diferença entre previsão e dado observado em percentual. Tá? Em percentual. Reparem, né?
O MPE é igual o MAP, só que o MPE vai trazer sinal. O MAP não traz sinal, porque o MAP é uma derivação do DAN, que é um valor absoluto. O MPE traz sinal. Então, vamos replicar aqui o erro percentual para cada período e reparem que eles são idênticos ao MAP, diferenciando somente pelo sinal. Aqui no MPE eu considero o sinal. Aqui no MPE, para cada período, estou dizendo, olha, o erro em abril de 2017 foi 2,22 negativo. Significa que a minha previsão foi menor do que o dado observado em 2,2%. No período de setembro, a minha previsão, o meu erro de previsão foi de 12,5% negativo. Significa que a minha previsão foi menor do que o meu dado observado em 12%, 12,5%. Tá? Vamos pegar esse exemplo aqui que tem um erro bem grande. Setembro de 2017. Onde é que ele está? No gráfico. Ele está... Setembro de 2017, ele está aqui, ó. Pronto. Então vamos... Deixa eu usar minha canetinha aqui para explicar. Olha só. 12,5% de erro negativo. A minha previsão foi de 49 e o meu dado observado, a realização foi de 56. Repare que aqui eu tenho um erro de previsão negativo. Negativo em quanto? 12,50%. Eu errei aqui em 12,50% para baixo. Eu subestimei a previsão em relação ao dado observado em 12,5%. Aqui, por exemplo, que é positivo em julho de 2017, eu tive um erro em julho de 2017 de 11,9% positivo. Ou seja, a minha previsão foi de 47, enquanto o meu dado observado foi de 42. Eu previ para cima. Cadê o julho de 2017? O julho de 2017 está aqui, ó. A minha previsão foi superior em 11,9% ao meu dado observado. Tá? Então, o MPE, ele me entrega a direção do erro, a grandeza e a direção do erro. Tá? Na média. Por enquanto, eu não calculei a média dos erros percentuais. Eu vou calcular agora exatamente da mesma forma que eu calculei os outros erros. Então, qual que é o meu MPE? O meu MPE é a média dos meus erros percentuais médios, que deu quanto? Deixa eu apagar aqui esses rabiscos. Deu quanto? Deu 0,97 positivo. Deu 0,97 positivo. Tá? O que significa um MPE de 0,97 positivo? Significa que, na média, tá? Eu errei alguns para cima, eu errei alguns para baixo, né? Tem uns para cima, uns para baixo. Significa que, na média, a minha previsão está errada para cima, com um tamanho de grandeza de 0,97. Tá? Ou seja, eu tenho um viés, o MPE me entrega viés. O MPE me diz que a minha previsão tem um viés positivo ou um viés negativo. Nesse caso, eu tenho um viés positivo de superestimação de 0,97%. Tá? Quanto mais próximo de zero for o meu MPE, menor o meu viés. Quanto mais afastado for o meu MPE de zero, tanto de forma negativa quanto de forma positiva, maior é o meu viés. Tá? Dúvidas, gente? Perguntas? Sugestões? Críticas? Não? Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Porque, tipo assim, você está fazendo a previsão de demanda baseado, tipo, em histórico, né? Fazendo umas análises estatísticas. Eu queria saber, tipo, em casos reais, assim, tipo, empresas, sei lá, grandes, assim, eles usam, tipo,
modelo estatístico, sei lá, tipo, que nem R, assim, fazer, tipo, modelo de regressão, esse tipo de coisa, para fazer previsão de demanda, ou é uma análise histórica mais ou menos assim também? Gabriel, essa é uma boa pergunta. A minha resposta é a seguinte: eu acho que você tem diversos setores com diversos graus de maturidade, tá? Deixa eu só parar a gravação aqui, porque senão o vídeo fica